paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, da Igreja Batista, Encomendador Venâncio. Então, estamos ainda vivendo esta pandemia, esse isolamento social, mas Deus tem estado conosco, Deus tem falado conosco através da sua palavra. Mais uma vez nós estamos aqui para isso, para meditarmos na palavra de Deus e extrairmos dela palavras que possam confortar o nosso coração e nos ajudar nesse momento tão difícil. Para hoje eu quero convidar você para que você examine a palavra de Deus nos capítulos 2, capítulo 3, versículo 11 do livro de Êxodo. Tenho como tema para a mensagem de hoje: a crise tem suas nuances e uma é benéfica. Nós podemos então resumir praticamente todo o episódio, a história que envolve a pessoa de Moisés, do capítulo 2 ao capítulo 3, versículo 11, o seguinte pensamento: a crise pode nos tirar do conforto, mas, por um outro lado, nos prepara para que sejamos melhores e mais fortes. Vamos lá então? A crise pode nos tirar o conforto, mas, por um outro lado, nos prepara para que sejamos melhores e mais fortes. O que nós encontramos no capítulo 2, capítulo 3, versículo 11 de Êxodo. O capítulo 2 relata sobre o nascimento de Moisés, como Moisés nasceu, como ele foi resgatado nas águas do rio Nilo, quando assim foi decretado que todos os machos, todos os meninos hebreus deveriam ser mortos, para que não houvesse então um crescimento dos hebreus no Egito. Mas a vida de Moisés foi poupada pela filha de Faraó, que criou Moisés. Mais tarde, Moisés, já adulto, ele vai para o palácio, ele é criado como um príncipe, já com projeções até mesmo para ser um rei. Então, capítulo 2, versículo 3, vai nos falando então um pouco sobre a trajetória da vida de Moisés. A partir dos versículos 11 do capítulo 2, já narra o momento em que Moisés ele mata um egípcio e depois ele tem que fugir para o deserto de Midian. Ele mata um egípcio porque esse estava maltratando um hebreu. Então o sangue hebreu se aflorou. E Moisés, em querer defender alguém do seu sangue, da sua pátria, ele acaba matando um egípcio. E ainda dentro desse episódio, Moisés ele é acusado pelo próprio hebreu, que estava brigando com um outro hebreu, e o acusa de ter assassinado e enterrado o egípcio. Moisés, o que ele teve que fazer? Ele teve que ir para o deserto. Moisés ele vai para o deserto de Midian, e ali no deserto de Midian, Moisés ele se encontra à beira de um poço, ajudando a dar águas a ovelhas. Mais tarde Moisés ele se casa, ele se torna pastor de ovelhas, que era uma coisa que os egípcios também eles abominavam, os pastores. E Moisés ele passa praticamente os seus 40 anos ali, ou 40 anos no deserto, aprendendo com Deus, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas o povo de Deus ainda continuou no Egito, oprimido por Faraó, e o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus. E Deus então lembra da aliança que fez com o seu povo. E Deus chama Moisés, convoca Moisés para que Moisés pudesse retornar ao Egito para poder livrar o seu povo. E um dos versículos interessantes é o versículo 11 do capítulo 3, quando Moisés, então, ele vai dizer o seguinte: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, eu narrei para você aqui praticamente o capítulo 2, capítulo 3, até o versículo 11. Meus amados, neste livro de Êxodo, nós encontramos um amigo em Moisés. Como eu já disse, Moisés ele passou 40 anos na corte do faraó, outros 40 anos liderando
os israelitas no êxodo do Egito, isso jamais lá na frente. Mas imprensado entre esses dois episódios de 40 anos, liderando os israelitas no deserto e 40 anos na corte de Faraó, Moisés, nesse interim, nesse meio, ele passou outros 40 anos no deserto por ter matado um egípcio que afligia um hebreu, como eu acabei de narrar para vocês, o capítulo 2 e o capítulo 3. Embora tenha sido educado no Egito, Moisés permaneceu israelita de coração. Ele não suportou ver a aflição. Moisés não suportou ver a escravidão do seu povo em sol escaldante. Certo dia, Moisés, então, andando pelos campos, ele viu ali um egípcio chicoteando o israelita. Aquilo foi demais para Moisés. Ele esqueceu que era o príncipe do Egito, o faraó eleito, o futuro rei. Então, no momento de incontida raiva, golpeou o egípcio e matou o egípcio. Nós encontramos isso no versículo 13, versículo 14 do capítulo 2 de Êxodo. Para salvar a sua própria vida, Moisés então fugiu para o deserto. Moisés, ele se sentiu também traído o seu povo, ameaçado de morte por Faraó. Moisés se via em uma crise também existencial. Criado como príncipe no Egito, hebreu de sangue, agora se via como um fugitivo no deserto de Midian, exausto, à beira de um poço. Dá para você entender o contexto que Moisés ele está vivendo? Um momento de deserto, um momento de crise, mas o que Moisés não sabia era que Deus usaria o deserto, a sua crise existencial, para ensiná-lo o que o palácio jamais lhe ensinaria. Ele recebeu a sua educação na corte do rei, mas sabedoria, caráter, fé seriam formados no deserto, em meio a uma crise existencial. O que parecia para Moisés o fim de uma vida expressiva seria, na verdade, o início de uma das carreiras mais celebradas da história. Por isso nós estamos aqui narrando. No deserto, Moisés encontraria o Deus dos seus pais, o Deus da segunda chance. Moisés, meus amados, não sabia que a crise, o deserto, era o seu treinamento para coisas maiores. Ele acabaria se aproximando de Deus. E isso levou 40 anos. Nós estamos aí nos aproximando, já passamos aí de 70 dias de isolamento social, praticamente, e a coisa já está insuportável até certo ponto. Mas Moisés, na sua crise, no seu deserto, o tempo ali foram 40 anos em que parecia que estava tudo perdido, mas Deus estava trabalhando na pessoa, na vida de Moisés, preparando Moisés. Moisés não sabia que a crise, o deserto, era o seu treinamento para coisas maiores. Ele acabaria se aproximando de Deus. Então, meus amados, a crise tem suas nuances e uma é benéfica. E podemos então resumir esta história, parte da história de Moisés, com esse pensamento. A crise pode nos tirar o conforto, mas, por um outro lado, nos prepara para que sejamos melhores e mais fortes. Na crise, meus amados, nós podemos tirar várias lições, assim como nós podemos extrair lições aqui da vida de Moisés. Na crise aprendemos, em primeiro lugar, servir o próximo. Observem bem o versículo 16 ao versículo 21. Moisés, ele se encontra onde? Moisés, ele se encontra no deserto de Midian. E ali Moisés, no deserto de Midian,
ele experimenta algo novo. Talvez no palácio, Moisés, como príncipe, sempre estava sendo servido. Moisés provavelmente nunca havia ajudado a dar água a animais, a ovelhas. Mas naquele dia ali no deserto de Midian, então nós podemos ver versículos 16 ao 21. Moisés, sob o sol abrasador, ele teve praticamente a sua primeira oportunidade realmente de poder servir. Quando as filhas do sacerdote de Midian chegaram ao poço, Moisés as protegeu dos pastores grosseiros e ajudou a tirar água. Essa atitude de Moisés o levou a se casar com uma das moças, chamada Zípora, e a partir de então ele se tornou um pastor de ovelhas. Moisés estava agora socialmente, geograficamente, a quilômetros de distância do Egito. E os egípcios, como eu já disse, eles abominavam os pastores, mas agora Moisés se tornou um deles. De filho da fama e da fortuna, Moisés passaria 40 anos fazendo o mais ignorante escravo podia fazer, dando águas a ovelhas, cuidando de ovelhas. A atitude de serviço, meus amados, ela é mais bem aprendida no deserto, são nas crises. Ela acontece quando somos solicitados a fazer aquelas coisas para as quais temos excesso de preparo. Ou seja, há muitas pessoas que, por sua formação, elas acham que elas têm que ser servidas e nunca servir. Mas é no deserto, é na crise que nós aprendemos, apesar do nosso excesso de preparo, é na crise, é no deserto que nós aprendemos também a servir o próximo. Moisés teve de aprender que não é o que você faz, e sim por que você faz que importa para Deus. Deus, meus amados, quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração, o coração quebrantado, e não somente as nossas mãos. Moisés ali no deserto, envolvido na sua crise existencial, sem nada para ver a leste, oeste, norte ou sul, Moisés, ele se via olhando para cima. Talvez estivesse começando a se dar conta de que estava mais perto de Deus como servo no deserto do que estaria como governante no palácio. Então, meus amados, na crise aprendemos em primeiro lugar servir o próximo. Nós tiramos essas lições no versículo 16, versículo 21 da vida de Moisés ali no deserto. Na crise, meus amados, nós aprendemos em segundo lugar a confiar em Deus. Versículo 23, versículo 25 do capítulo 2, Moisés teve que aprender que Deus está trabalhando mesmo quando em silêncio, mesmo quando não podemos detectar seus movimentos. Depois de 40 anos exatos, Deus começou a trabalhar, Deus começou a responder a oração feita pelo seu povo, porque o gemido então agora do povo estava chegando até Deus. Então aprendemos aqui com verbos ouvir, lembrar e olhar, que Deus naquele contexto ouviu o clamor de seu povo. Deus não estava surdo, embora não respondesse de imediato, ele estava ouvindo. Deus ouve o seu lamento. Aprendemos com os verbos ouvir, lembrar e olhar que Deus lembrou-se também da sua aliança. Você vai encontrar isso no capítulo 2, versículo 3 ao versículo 11, que Deus lembra da aliança do povo. Embora, meus amados, possamos esquecermos de promessas e até falhar em cumprir as que lembramos,
Deus nunca descuida dos seus compromissos. Ele lembra de 1000 anos atrás com a mesma clareza que se lembra de ontem. Deus não esqueceu da promessa com o seu povo. O seu povo estava ali sendo escravizado. O seu servo, o seu instrumento, estava ali no deserto, vivendo uma crise existencial, vivendo o seu deserto. Deus, ele não se esqueceu nem mesmo do seu servo. Uma das razões que podemos esquecer as injustiças feitas contra nós é porque Deus lembra delas. Por isso, toda e qualquer vingança cabe somente ao Senhor. Moisés estava aprendendo que, mesmo quando a vida é lenta e Deus está em silêncio, Ele está movendo eventos de acordo com o seu plano. 40 anos no deserto. Deus estava ouvindo o clamor do seu povo que estava escravo no Egito, e ao mesmo tempo Deus estava assistindo Moisés naquele seu momento de crise, naquele seu momento de deserto. Deus, meus amados, viu as necessidades de seu povo, Ele sentiu as dores deles. Meus amados, meu querido, preste atenção numa coisa: todos nós temos nosso deserto, nosso momento de crise. Jesus, ele teve seu deserto, Jesus teve também o seu momento de crise. Por certo, meu querido, você está passando ou passará por um deserto. É muito fácil confiar quando nós estamos diante da sarça ardente, Deus ali se manifestando. É muito fácil confiar quando estamos diante do mar já aberto. É muito fácil confiar quando estamos diante da montanha tremendo, ecoando pela voz de Deus. Meu querido, nunca interprete o silêncio de Deus com a indiferença de Deus. Deus, ele está em silêncio para nós, mas o céu, ele está ativo. O céu, ele não para, e o céu, ele trabalha para a glória de Deus e a favor também dos escolhidos de Deus aqui nessa terra. Moisés aprendeu que podemos nos aproximar de Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. A fé, meus amados, abre a porta da sua presença. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele experimentou algo semelhante. Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus ali, ele falava com o Pai, e o Pai não lhe respondia. Jesus, ele se sentiu agoniado, ao ponto do seu suor se tornar o quê? Gotas de sangue. Jesus estava ali num momento difícil, o Pai estava em silêncio, mas Jesus, o Filho, sabia que o Pai estava ativo, o céu estava ativo. Nós precisamos entender isso também, meus amados. Aprendemos com Moisés. Aprendemos também com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Na crise, meus amados, aprendemos a ser humildes e dependentes. Capítulo 3, versículo 11, esse versículo eu li para você e vou repetir. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? A essa altura, Deus já está lá no encontro com Moisés. Deus está convocando Moisés. Por certo, se fosse uns tempos antes essa manifestação, talvez Moisés bateria no peito: eu estou aqui, eu sou a pessoa adequada, com certeza, o Senhor quer que eu vá, eu irei. Não, Moisés, 40 anos, Moisés ele foi moído. Moisés passou por um processo de quebrantamento. E Moisés agora ele entende que, diante daquele que criou todas as coisas, daquele que é soberano, a nossa postura tem que ser de humildade e dependência. Moisés, porém, respondeu a Deus quando Deus o convoca: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Meus amados, como veremos
ou podemos ver nos capítulos seguintes, Deus veio a Moisés na sarça ardente com um convite para ele ser um líder, um homem poderoso, de volta ao Egito. Meu querido, chegara então para Moisés o tempo de sair do quarto do castigo e voltar para o jugo. Mas Moisés se opôs, dizendo: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Podemos perceber aqui que Moisés se tornara um homem diferente. Como eu já disse, 40 anos antes ele pensaria que poderia ter sucesso no êxodo com a sua própria força, com o seu título de príncipe, mas agora ele havia aprendido a lição. Ele poderia dizer a Deus: onde estavas? Eu estava apenas esperando para retornar ao Egito. Entretanto, ele faz uma pergunta que qualquer pessoa que tenha sido quebrantada por Deus faria: quem sou eu? Diferente de poder estar preparado em dizer: eu estava apenas esperando para retornar ao Egito. Mas o encontro dele com Deus e a sua resposta se resume o quê? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quando alguém está no seu deserto, é fácil tornar-se amargo e determinado a nunca mais voltar para o jogo da vida. Volta e meia nós encontramos pessoas que, vivendo suas crises, vivendo o seu deserto, estão amargurados, não querem voltar mais para a realidade da vida. Mas não é assim que deve terminar a história daqueles que creem em Deus, que já entregaram a sua vida a Jesus e estão passando por um momento de crise. Moisés achara que aquele dia seria como um dia anterior, mas era o dia de voltar ao Egito, era o dia de voltar por cima, era o dia de sair da crise, era dia de sair do deserto. O deserto não era para sempre, o deserto também não é para sempre. O deserto é um momento para que nos tornemos melhores, mais humildes e mais dependentes. Por isso eu tenho dito, nós que estamos vivendo com essa pandemia da Covid-19, coisa que nós não esperávamos por passar, por enfrentar, e ainda então aliada a uma crise política, não só no Brasil, mas de forma também mundial. Meus amados, pode até parecer que esse ano é um ano perdido, que esse momento é um momento perdido. Não. À luz da palavra de Deus, sendo escolhidos de Deus, peregrinos nessa terra, nós temos que entender que este é um momento em que Deus ele está trabalhando a nossa vida. Ainda não é o fim. E nós podemos então finalizar nessa aplicação da vida de Moisés, de alguns momentos da vida de Moisés, como nós podemos ver aqui. Deus tem prazer em formar servos, Deus não tem prazer em formar faraós, Deus quer formar servos. Deus prefere, meus amados, que cheguemos mais perto dele do que realizemos nossos desejos mais apreciados. Nós temos vivido momentos difíceis, no que diz também a propagação do Evangelho, muitas pessoas fazendo do Evangelho um mercado, autorrealização. Mas o Evangelho não é autorrealização. O Evangelho é realizar os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus, através de Jesus Cristo, é salvar, remir, sustentar, preparar a humanidade, os seus filhos. A crise não é um momento perdido.
Como eu disse, a crise tem suas nuances e uma delas é forjar o nosso caráter. Na crise, meus amados, no deserto, aprendemos a servir o próximo. Na crise, no deserto, aprendemos a confiar em Deus. Na crise, no deserto, aprendemos a ser o quê? Humildes e dependentes. Moisés, ele perdeu a oportunidade de ser um líder da maior nação da sua época, o Egito. Porém, depois de suportar a crise, o deserto se tornou o maior libertador, legislador da história de Israel. E é por isso que nós estamos narrando aqui parte da sua história. Porque ele superou os momentos de crise, ou a crise existencial, ele superou o deserto, ele permitiu ser encontrado por Deus, e Deus reverteu o quadro da sua vida, no qual ele tinha passado ali 40 anos de preparo naquele deserto. Você pode ter perdido tudo, meu querido. E quantas pessoas não estão perdendo muitas coisas de valor neste momento? São muitas. Você pode ter perdido muita coisa nessa crise mundial com a Covid-19. Talvez um ente querido, a sua empresa, seus planos, seus empreendimentos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não quer dizer que é o fim, que é um momento perdido. Meu querido, isso é o início de uma nova história. Receba essa palavra de Deus. Esse é o início de uma nova história para você. Uma história em que você vai ser mais forte, mais serviçal, servir o próximo, mais confiante, em depositar toda a sua confiança em Deus, mais humilde, reconhecer que com a força do seu braço você não é capaz de nada, mais dependente, em que Deus ele tem que reinar em todas as áreas da sua vida. Oh, meu querido, a crise tem suas nuances, e uma é benéfica: forjar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida e nos tornar mais fortes para desafios maiores. Eu quero orar com você neste momento. E o desejo do meu coração é que você se aproprie dessa palavra, dessa mensagem, e que você compartilhe essa mensagem também com aquelas pessoas que você sabe que está precisando, que está vivendo uma crise, que está no seu deserto e que acha que está tudo perdido. Compartilhe com ela essa mensagem. Eu tenho certeza que você, não só você vai ser abençoado, como está sendo abençoado por essa mensagem, por essa palavra, como você também vai abençoar outras pessoas. Deus possa te abençoar. Eu quero orar com você neste momento. Amém? Oremos. Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, esta vida que está me ouvindo. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, esta vida que, como tantas outras, ó Pai, estão enfrentando esse momento de crise, essa crise mundial com esta pandemia do Covid-19, uma crise também política que nós estamos vivendo mundialmente, tem ceifado vidas, tem atrapalhado empreendimentos, empresas, tem frustrado sonhos. Ó Deus, esta vida que se encontra numa crise, em meio a esta pandemia, e que acha que é um ano perdido, que tudo está perdido, Pai, que a Tua palavra agora seja luz no coração desta pessoa, Pai, e que ele entenda, que ela entenda, Senhor, que o Senhor está forjando-nos, o Senhor está nos preparando para sermos mais fortes. O Senhor está forjando o nosso caráter. O Senhor está moldando a nossa vida. O Senhor está nos fortalecendo. Ó Deus, toma em Tuas mãos, ó Pai,
estas vidas que estão ao alcance desta mensagem agora, e as abençoe, Deus. Que elas possam se sentir agora, em nome de Jesus, o teu Filho, renovadas, fortalecidas e revigoradas em meio a essa crise, mediante esta palavra que está sendo pregada agora, que é a tua palavra, Senhor. Pois nós assim oramos e assim fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, meus amados. Até a próxima. Deus possa abençoar a tua vida. Olhe com outra perspectiva para esse momento de crise que nós estamos enfrentando. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um abraço.